no vídeo de hoje eu vou falar sobre a temporada completa de The Last of Us, mas não estou sozinha. Trouxe aqui o Pedro do canal Good Nerd, que também cobriu semanalmente, né, The Last of Us. A gente acompanhou nas últimas 7 semanas, longas 7 semanas, de muito conflito, de muitas opiniões Distintas. Polêmicas. Polêmicas. E a gente já gravou anteriormente junto, só que tava lá no canal dele. E aí dessa vez eu trouxe ele pro meu canal pra gente discutir essa segunda temporada e também falar algumas coisicas aí sobre a terceira temporada, sem spoilers, mas se tiver algo de spoiler do jogo a gente vai avisar. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E aqui na descrição também vão ter as redes e o canal do Pedro pra vocês conferirem o trabalho dele. Bom, agora, né, dado aí os 7 episódios, eu acho que a gente pode falar mais abertamente e de forma mais geral, né, como que foi trabalhada a narrativa, os personagens. As mudanças também, né? As mudanças, porque eu acho que foi o maior ponto de discussão, inclusive, dessa temporada, né, as mudanças. E eu quero começar falando que, assim, a Bella Ramsey foi um ponto de crítica de muitas pessoas. Pra mim também. Eu achei que ali no terceiro e no quinto episódio, quando ela tinha mais cenas com a Isabela Mercê, cara, não dava. A Isabela Mercê, ela roubava a cena. E eu continuo com essa opinião. Quando ela tá com a Isabela Mercê, tem um desnível. A Isabela Mercê, ela rouba muito mais a cena. Mas é quando a Bella Ramsey tá com outros personagens, como, por exemplo, Ellie e Nora, a Bella Ramsey manda bem. Ellie e Jesse, ela manda bem. Ellie e Joe, Ellie manda bem. Mas, tipo, acho que só com a Dina que teve o desnível, assim, que me incomodou. Eu preciso dizer que, assim, eu senti bastante falta do Joel aqui. Tipo, é lógico, já tinha esse contexto do jogo e era claro que a série ia fazer isso, mas de ter o contraponto deles, que era uma jornada que era gostosa de acompanhar. A química do Pedro Pascal com a Bella Ramsey, tipo, dava pra você comprar que era uma relação de pai e filho, sabe? Sim, eu entendo o que você fala sobre a Isabela Mercê. Eu discordo um pouco. Eu acho que, tipo assim, lógico, a Isabela, ela é muito carismática, mas eu acho que a Bella, ela conseguiu trabalhar muito as individualidades da Ellie aqui. Uma das coisas que eu falei bastante nos meus vídeos ao longo da semana é como eles mostraram ela mais assim, tipo, ela tem esse aspecto desleixada, mas quando ela focava na vingança, ela ficava, tipo, cega, completamente cega em busca daquela vingança. Então, tipo, de nem ouvir que o Tommy tava ali no 7º episódio, ou até mesmo quando ela encontra a Nora, né, no hospital. Dina encontra. E aí quando a Dina encontra, ela já muda o aspecto dela, tipo, que bom, então vamos lá. E aí, no hospital, também outra pessoa, ela torturou, né, afinal de contas, a Nora. Então, eu acho que ela soube trazer muito essas nuances. E eu acho que pra mim isso ficou muito claro, principalmente quando teve o episódio do flashback, que a gente acompanha ela desde os 14 pros 15 anos, até ela ter os 19. Então, ela muito mais brincalhona, muito mais leve, né, e conforme ela vai ficando mais velha, vai ficando... e também muito frustrada, né, com o fato dela não ter o propósito que ela acreditava ter, né. Eu acho que ela conseguiu trabalhar muito bem esses pontos, sabe? Foram sutilezas ali que ela trouxe. Então, aí que tá. Quando a Bella Ramsey, ela pode mostrar o seu trabalho, ela manda bem. Mas eu senti do terceiro ou quinto episódio que o próprio roteiro favoreceu mais a Dina perante a Ellie, até pra dar contexto pra Dina, pra explicar por que a Dina tava agindo daquele jeito, porque a Dina parecia em alguns momentos tá com mais espírito de vingança do que a própria Ellie, mas ainda assim, tipo, o protagonismo acabou caindo, teve essa sensação. Mas tanto na cena por exemplo, desculpa, a cena que a Dina conta sobre o seu passado, aquela cena dali, pra mim, top, assim. Sim. E a Ellie fica com uma cara de, tipo assim... E a Dina dando a vida, a Bella Ramsey dando vida. Eu acho que, agora você falando, me faz até refletir, porque assim, a série, ela claramente tinha que trabalhar mais a Dina, tipo, principalmente comparada ao jogo. Tipo, o que motivaria a Dina a ir a essa jornada? Simplesmente ela gostar da Ellie? Mas será que eles não tinham que ter trabalhado essa relação mais tempo lá em Jackson? Tipo assim, pensando em contexto narrativo pra série, né? Por que ela acompanharia... Ou porque elas viveram um grande amor, tipo, aquele beijo justificou ela fazer essa doideira, porque é uma missão suicida o que elas estão fazendo, sabe? E eu gostei dessa complexidade que eles trouxeram pra personagem. O passado dela, ok, é parecido, mas ao mesmo tempo é mais original quando comparado ao jogo. E faz total sentido. A Dina se viu na Ellie, não apenas ela tá acompanhando a Ellie porque ela gosta da Ellie, as duas têm uma relação, não só por isso, mas porque ela se viu na Ellie e se imaginou naquela situação. E se fosse com ela faria a mesma coisa.
coisa. Mas sabe? eu acho que não só. Eu acho que também o fato da grande mudança da série, que é um ponto positivo e negativo, que na época, quando aconteceu a morte do Joel, né, no segundo episódio, eu falei, faz muito mais sentido ser a Dina do que o Tommy, porque a Dina, ela tem uma inexperiência, então, tipo, muitas pessoas comentaram isso no vídeo na época também. Tipo, não faria sentido o Tommy chamar o Joel pelo Joel, porque eles já são treinados. Então, era um erro que foi corrigido, assim, no jogo. E o outro aspecto é que o Tommy, supostamente, né, ele teria ali a sua motivação, porque afinal é o irmão dele, morto. Já teria. Ele já tem a motivação criada. É. E a Dina não, a Dina presencia. Quer dizer, ela tá desacordada, mas ela tá naquela situação, ela vê o que tá acontecendo ali com o Joel. E é ela que fala o nome do Joel. Então, tipo, além disso tudo, tem esse peso. Tipo, ela que revelou que o Joel é o Joel, sabe? Então, tipo, ela tem também um sentido de culpa. Só que aí que tá. Agora, já indo pro 7º episódio, quando a Ellie contou pra ela sobre por que o Joel morreu, eu senti que ela mudou de opinião. Não que ela concorde com o que a Abby fez, mas ela passou a entender as motivações. Até porque a motivação dela seria a mesma. Tipo, mataram a mãe dela, ela vai matar a pessoa que matou a mãe dela. Sim. Então, tipo, a Abby fez a mesma coisa que ela fez no passado também e que a Ellie queria fazer. Então, tipo, tem essa volta toda. Ela se sente culpada, acompanha a Ellie, tá? E depois entende. Tipo, e dá essa volta. E esse desenvolvimento, especialmente da Dina, eu achei muito legal nessa temporada. E a Dina ser interpretada pela Isabela Mercê fez total diferença. Sim. Tanto na carga dramática, porque ela sabe atuar, quanto no carisma. Sim, não, isso com certeza. Mas aí, né, a gente tava falando dessa questão de trocarem a Dina pelo Tommy, e aí pra mim esse foi o ponto mais fraco da temporada. O Tommy, e né? a diferença da adaptação foi o fato deles tirarem o Tommy. O problema não era nem ele não estar nessa cena. Pra mim o maior problema é eles não manterem a motivação dele de ir. Poderia continuar assim a cena, mas ele poderia ter já saído de Jackson também. Quando a gente tem esse, agora, né, o contraponto do 7º episódio para as coisas que o personagem falava na série, pra mim não justifica, principalmente quando a gente estiver discutindo sobre 3ª temporada lá na frente. Tipo assim, não faz sentido ele ter aquelas opiniões e do nada, no final do episódio, no último episódio da temporada, ele ser o Tommy do jogo. Então o Tommy que não queria estar de vingança porque o Joe não iria, o que eu acho que é... Acho que não concordo com o que ele falou naquele episódio. Aí beleza, o Tommy sai em busca da Ellie. Mas o que ele tava fazendo lá no pier, né, caçando os amigos da Abby? Então, tipo, vão ter que justificar na 3ª temporada o que aconteceu pra ele não só ir atrás da Ellie, mas também caçar a Abby. Ele tava caçando a Abby ali naquele momento. Então, tipo, o que aconteceu? Ele vai ter que descobrir quem é a Abby, quem são os amigos da Abby e porque, tipo, ele vai do nada, você matou meu irmão, vou começar a te caçar. Vou sair matando o lobo a rodo, né? Até achar a Abby. Olha só a confusão. Vão ter que adicionar mais coisas pra justificar essa virada do Tommy pra ter o mesmo Tommy do jogo. Então, se desde o começo eles já sabiam que o Tommy no final da temporada seguiria o mesmo caminho do jogo, por que fez esse problema no começo da temporada? E por que não fez uma construção? Eu realmente fiquei um pouco frustrada no 7º episódio que eles não construíram a justificativa do Tommy. Porque quando teve o final do 5º, em que o Jesse fala, o Tommy tava, mas a gente foi pra caminhos diferentes pra ter mais chance de achar vocês, etc. Beleza. E aí eu tava pensando, eles no momento que se encontrarem, o Tommy vai ter que explicar por que ele foi, o que estava acontecendo. E não teve esse tipo de explicação. Não sei até que ponto é tão necessária uma explicação assim, mas eu acho que realmente você tocou num ponto, que era, talvez lá atrás, não ter construído tanto, não é desdém a palavra, mas desinteresse, talvez, sim. em seguir essa missão. Eu acho que ele poderia trazer mais conflito pro personagem. Ele poderia falar que, tipo, que queria, poderia mostrar desde o começo ali que apoia a Ellie, que quer fazer o que quer ir com a Ellie, sabe? Ou sabe uma coisa que eles poderiam ter feito? Tá certo que na cena que ele conversa com a Ellie, eu acho que a Dina tava junto, né? Tava. Mas eu acho que ali, por exemplo, uma das coisas que eu também senti falta era do Tommy saber o que o Joel fez pela Ellie. Ele não sabe, porque não tem a cena. A gente não sabe se ele sabe, né? Tecnicamente não sabe. É a real. A gente não sabe se ele sabe, se existiu isso em algum momento que pode resolver em um flashback, sei lá, na 3ª temporada, por exemplo, se eles quisessem. Eu acho que ter essa cena seria benéfica pra história. Porque nesse momento dessa cena, eles poderiam colocar talvez um diálogo que ele falasse que ele não concordasse com a atitude do Joel. De tipo, putz, isso só aconteceu com ele porque ele teve essa atitude, que aí já demonstraria que ele saberia. Tipo, é isso que eu falo sobre ele ter algum conflito, de tipo, putz, e aí eu vou arriscar minha família, que eu tenho meu filho. Tipo, se a série tivesse trabalhado mais conflito pra ele, nem que fosse pra deixar, tipo assim,
não sei se vou. Isso eu aceitava mais do que do jeito que foi. A série tinha um trunfo na mão que poderia agregar muito a relação do Tommy. O Tommy é pai. O Tommy no jogo não é pai. Eles poderiam ter colocado o Tommy falando, olha, eu não posso sair em busca de vingança numa missão suicida porque eu sou pai. E se eu morrer? Quem vai cuidar de Jackson? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai ajudar a Maria? Tipo, olha o peso que ia trazer. Ia trazer ainda mais peso pro Tommy sair de Jackson e ter toda essa volta, sabe? E não colocaram isso. E você tocou num ponto importante porque, tipo assim, se ele tá falando assim, do peso de Jackson... Porque, pra mim, a justificativa foi até mais Jackson do que a família em si. Por que o Jesse tá justificando que ele é o futuro de Jackson? Sabe? O futuro de Jackson sair numa missão suicida e adivinha. Então, eu acho que é mais assim... Não é que é ruim, é o desencaixe. E eu acho que faltou contexto nessas mudanças que foram significativas. Então, pra mim, o aspecto do Tommy, ele é o ponto mais negativo, assim, dessa temporada. E eu acho que agora... Assim, eu acho não, tenho certeza que na terceira temporada eles vão arrumar a cagada. Como deram a entender que arrumaram nesse 7º episódio. Só que eles acabaram, por conta do que fizeram no começo da segunda temporada, criando um problema que eles vão ter que resolver na terceira. Eu acho que eles vão esquecer, sendo bem sincero. Tipo, pô, assim, aí vai ser... vai ficar aí vai por ser isso. horrível, cara. Aí é foda. Porque eu acho que não tem mais encaixe narrativo tanto. Porque, principalmente eles trazendo esse foco na história da Abby, eu acho que eles têm muitas coisas a desenvolver, inclusive com serafitas e tal. Não sei se caberia tanto uma justificativa do Tommy, assim, tipo... E aí que tá. Aí seria... Tem um pingo de esperança, porque realmente a gente só vê o Tommy realmente... Né, o que ele faz na parte da Abby. E considerando que a parte da Abby no jogo não é tão grande quanto a parte da Ellie, e vai ser uma temporada inteira, porque o epílogo deve ser só a 4ª temporada, eles vão ter tempo pra poder trabalhar. Só que é aquela, vocês vão dar protagonismo pra Abby. Aí vão do nada mudar pro Tommy, pra depois voltar pra Abby, com o Tommy caçando a Abby. Tipo... Sabe? Às vezes eles podem trazer no contexto do Tommy ele investigando, né, quem era a Abby. Como ele descobriu que era a Abby. Ou até botar como no jogo. No jogo a gente não vê o Tommy na parte da Ellie. A gente vê ele depois do que ele fez. Então podem colocar referências do Tommy procurando a Abby também, sabe? Sim. Tipo, corpos mortos. Aí a Abby tá ali andando, seguindo sua vida. Vê um negócio ali estranho e vai achar que a serafita não, foi o Tommy. Daí, tipo, a gente, entendeu? Teria... Mas, me deu medo agora, cara. Pô, nossa. Então. Mas é isso, eu acho que, tipo assim, não dá a entender que Seattle é tão longe, né? Tipo, eu acho que daria pro Tommy, vou fazer uma rota aqui, e aí tá lá em Seattle, na verdade. A gente tá querendo justificar, talvez injustificar. Porque é 5 quilômetros, entendeu? Tipo, vou chegar ali rapidinho. Ele vai andando, se ele quiser, não precisa nem do cavalo. Pelo que o Jesse falou, tipo, 5 pra cá, 5 pra cá. Voltar 5 enquanto num ponto. Que é a biblioteca. Não, mas isso era o raio que eles estavam procurando, não a distância de Jackson pra Seattle. Não, tô falando de Seattle mesmo. Tipo, chegaram em Seattle, o Jesse foi 5 pra esquerda, o Tommy 5 pra direita. Tá. Então, tipo, querendo ou não, a parte do Jesse a gente já viu. Do Tommy não, então... Tem ali pra abranger, sabe? Tem ali pra... Não é tão grande assim. Sim. Mas aí eles vão ter que construir essa motivação. Eu quero ver como eles saíram de Jackson. Eu acho que não vai sair. Pensamento. Isso aí eu acho que não vai ter. Só vai ter ele lá já. Mas seria... Imagina a conversa do Tommy com a Maria. Última conversa antes de tudo. A Maria falando pra ele não ir. Aí o Tommy insistindo. Pô, seria maneiro pra caraca. Eu também até poderia falar, mas ela matou o Joe. Tá ligado? Pô, viu? Dá pra corrigir. Sim, dá pra corrigir, sabe? Daria. A gente tava tendo toda essa discussão do Tommy. Eu acho que um bom ponto de... vamos adaptar diferente e depois ter que corrigir, foram os esporos. Os esporos, eles vieram nessa temporada, mas meio que só veio pra cena da Nora, porque precisava... Do peso. Não, precisava do esporo para ela se transformar. Mas ficou por elas, por exemplo. Não teve uma consequência, tipo assim, meu Deus, agora tá no ar. E o povo ficar assustado porque tá no ar. Se fosse a nossa pandemia, a gente ia falar... Ferrou. Não teve um peso. Tipo assim, teve só a conversa lá dos lobos falando, tipo... vamos isolar o lugar lá pra não sair. Mas, ok, aí a Ellie entrou no lugar que era isolado. Saiu e aí... Foi pra cima? Foi algo que não teve consequência. E eu acho que o Tommy, ele é um exemplo disso, né? Vamos mudar algo, e aí vai ter que justificar lá na frente e, sabe? Mas esse lance dos esporos foram uma cagada que eles fizeram na primeira temporada e arrumaram aqui. Mas, sim, sabendo que foi uma cagada que eles arrumaram, eu achei coerente os esporos estarem especificamente no hospital. Porque justamente lá foi o epicentro. Não, foi ótimo Então, isso. tipo...
querendo ou não, foi a cagada. Mas como eles arrumaram, eu achei uma sacada interessante. Uma Sim. sacada que não, tem lógica. Como aconteceu, eu acho maravilhoso. Eu realmente adorei a justificativa toda. Eu só acho realmente que não teve um peso, porque pra mim, pensando em pandemia, é uma evolução que ninguém se preocupou. Ficou só aquilo, tipo, a Ellie passou pelos esporos e é isso, seguiu sua vida. Ela nem falou pra Dina, porque a Dina fala que é esporos, não sei o que é esporos. Não falou pro Jesse. Não faz diferença também, né, do Jesse, que se ele soubesse, ele ia morrer com a informação. Ai, que horror! É foda. A morte do Jesse é muito humilhante, porque ele toma um tiro na cara. Sim, é do É pra nada. enterrar com o caixão fechado. Nossa, mas é uma precisão absurda, né, do tiro da Abby. Não, cara, acho que ela nem mirou, só veio... Pum. É muito louco, né, pensar, é que ele era o primeiro, mas se fosse a ele, era ela, sabe? Tipo, acabou ali. Acabou ali. Acabou sério. Desce os créditos. Mas assim, de uma forma geral, por mais que eu tenha destacado esses pontos, eu acho que eles genuinamente foram os únicos pontos que eu não gostei da série, particularmente nessa segunda temporada, que eu acho que fazem uma diferença pra contexto de história mesmo, mas quando eu termino o 7º episódio, eu saio com um saldo muito positivo. Não só o 7º episódio, mas de uma forma geral, sabe? Eu acho que o episódio de flashback é muito bom, o episódio do Joe é muito bom, o episódio da Nora é muito bom, e quando a gente vai pensando, tipo assim, cara, é muito bom, você vê que não teve muito espaço pra ficar com uma sensação ruim as coisas, sabe? Então, eu acho que é uma segunda temporada que ela termina muito bem pra mim. É lógico, eu acho que a primeira, ela é mais redonda. Tem um início, meio e fim mais bem desenvolvido. Porque eu acho que essa também tem muita questão da separação, né? E tem o cliffhanger. O cliffhanger, tipo, é uma sacanagem da série, mas faz parte, porque a história é tão grande que vai ser dividida em 2 temporadas. Isso aqui é uma parte da história só. Mas eu confesso que eu até imaginava que eles iam dividir a narrativa da perspectiva da Ellie e da Abby. Eu acho que, assim, faz sentido como é, porque afinal o jogo é assim também. Eu também esperava. Mas pensando como adaptação mesmo, sabe? Que tinham falado que a Caitlyn Dever apareceria no 4º, no 6º, no 7º. Eu tava esperando. E não! Ela só apareceu no último e no segundo. Ela foi gravar a morte do Joe, gravou o primeiro episódio, foi ali tomar um café um dia, gravou suas cenas pro 7 e foi embora. Cara, o meu saldo também foi positivo. Eu termino ali, eu acho que com uma nota, vamos supor, pra dar uma nota, 7,5 pra 8, assim. Eu fiquei bem satisfeito no geral. Eu acho que a galera já foi vendo, já querendo odiar, e isso afeta a opinião da galera, sabe? Tipo, a gente tinha o privilégio de ver antes, e isso não influencia a nossa opinião. Isso que a gente analisa sem ter a opinião da galera, sem saber o que o público vai pensar, sem ficar enviesado pela opinião dos outros. Então, tipo, no meu caso, eu botava meu fone de ouvido, eu via o episódio ali, ó, totalmente imerso. Deixava o telefone longe, só focava no episódio. E, cara, na maior parte dos momentos da série, eu fiquei muito imerso, consegui, tipo, gostar muito das cenas. Uma cena que eu não vi a galera comentando tanto foi aquela cena do Ellie e Dina entrando na sala dos Stalkers. Pô, naquela cena eu tava com um cagaço pra caraca. Nossa, é muito boa aquela cena. E, tipo... E passou bem batido, né? Eu duvido que a pessoa que só deu play ali pra domingo tenha pegado essa sensação, até porque, tipo, não tem imersão total, sabe? E, tipo, fosse um exemplo. Eu acho que essa segunda temporada, ela tem alguns deslizes, tem alguns erros, tem coisas negativas, mas também tem cenas muito positivas. Pô, a cena do Take On Me foi muito bonita, cara. Sim. A gente tava falando também de adaptação. A descoberta da Dina, como foi também com da mordida, eu achei muito bom, porque não tinha o esporo, né? Analisando que não teria os esporos, pô, fez total sentido. A Ellie ali, ó, escudo humano. Pôs o braço, E a Dina, ela olha com uma cara, tipo, de assustada, tipo, por que você fez isso? Tipo, você se sacrificou por mim. Ela até justifica, né? Ela fala assim, não é que eu não me sacrificaria por você, mas é que tá tudo bem. Então, tipo, tem todo esse peso a mais que agrega muito a cena. A própria, o episódio do Joe, pô, foi lindíssimo de acompanhar. Mesmo sabendo a história, foi lindíssimo de acompanhar. A parte ali do 7º episódio, da Ellie com Owen e Mel, também foi uma cena muito boa. Nossa, achei maravilhosa essa cena. Então, pô, eu sinto, vendo a recepção no geral, que muita gente, tipo, queria um copia e cola do jogo e não estava aberto para o que a série iria e é oferecer, interessante sabe? você falar isso, porque eu acabo recebendo também muito comentário de gente que não conhece o jogo, que tá no canal só acompanhando pela série mesmo. Eu recebi também um comentário interessante que era uma pessoa que tinha jogado e eu acho que a namorada não tinha, e via a série meio que de forma diferente. Porque realmente, assim, eu acho que quem jogou não tem como desver, mas eu acho que tem que ser mais receptivo a essas mudanças, etc. É lógico, isso quer dizer, tá proibido não gostar? Não é isso, Não, sabe? nada disso. Mas eu acho que a galera que só tava acompanhando pela série, pra mim,
me passou uma sensação de saldo muito positivo. Mais positivo do que quem jogou. Aham. Analisando todo, eu cheguei na seguinte conclusão. As melhores cenas da temporada foram as copia e cola do jogo. Mas aí não é só copia e cola por copiar e colar. Mas é copiar e colar sabendo como trazer pro live action e adicionando uma camada ou outra. Por exemplo... Mas você não acha que é só porque são contextos muito importantes e eles realmente não tinham como mudar? Não, então, mas acaba sendo um ponto que vale a pena a reflexão. As melhores cenas, pra mim, na segunda temporada, os melhores episódios, foram os mais fiéis ao jogo. O segundo, o sexto e o sétimo. Querendo ou não é uma coincidência, sabe? Aí eu fiquei refletindo, será que a chave pra terceira temporada não seja se manter mais fiel à história do jogo e menos tentando um lado mais independente, mas com base na cena fiel, agregar? Isso me chamou muita atenção, quando a série se aproximou mais do jogo e menos do caminho independente, seguiu o caminho que eu gostei mais. No geral daqui da segunda temporada, sabe? Por exemplo, o terceiro episódio que seguiu um caminho mais... teve mais liberdade criativa pra criar cenas novas, foi o que eu menos gostei da temporada. E aí, assim, pra finalizar, o que você espera da terceira temporada, considerando o que você achou da segunda? Afinal de contas, a gente vai ter uma mesma história, só que de um outro ponto de vista. Assim, os mesmos dias, né? A história vai ser diferente. Eu espero de verdade que a série consiga nos fazer simpatizar mais com a Abby. Porque a gente que conhece a história da Abby, sabe quem é a Abby de verdade, já tá com um sentimento pré-definido. Mas seria interessante se a galera da série, que, viu a Abby matando o Joe daquele jeito, viu depois a Abby matando o Jesse, supostamente matando o Tommy, fazer essa curva pra gente entender as motivações da Abby e ver que, na verdade, Abby e Ellie são farinhas do mesmo saco. Se a Abby comete erros, a Ellie também. Se a Ellie acerta, a Abby também acerta, sabe? Então seria, fazer essa curva e causar o conflito de emoções que eu senti no jogo nessa parte. Conflito Abby e Ellie. Eu não sei pra quem eu vou torcer. Ou melhor, não torço pra nenhuma das duas, se as duas pararem e tomarem um cafezinho junto. Eu acho que tem grande chance deles fazerem isso, porque eu acho que eles já constroem isso narrativamente, entre Ellie e Jesse. São dois personagens que têm um objetivo meio que em comum, mas com pensamentos super diferentes, sabe? Vamos salvar o Tommy, mas tudo bem, ela tinha vingança, e cada um dá seu ponto de vista. Eu acho que eles conseguiram ir construindo isso, e em paralelo, a motivação da Abby já é muito complementar à motivação da Abby, porque a série traz isso muito bem. Uma coisa que eu fico muito curiosa é que uma das cenas dessa segunda temporada, eles trazem ela no hospital, que tem ela conversando com ela mesma. Então, acho que eles podem fazer uma dualidade na personagem, Isso. a maldade, entre a maldade e ela, quem realmente é, sabe? Cara, eu não lembrava desse ponto. Porque, faz total sentido. Olha, você não é quem costumava ser. Sabe? Ela falou que... Com ela mesma. Com ela mesma. Então isso pode criar uma dualidade, da Abby ser transformada ao longo da jornada. Que a Abby passa por uma transformação na jornada dela. Sim. Então eles podem colocar isso, nesse meio tempo após a morte do Joe, a Abby virou um monstro. Vamos supor, ela ficou traumatizada mesmo, no ponto negativo. E, cara, perdeu, ficou sem coração. Daí a vozinha na cabeça dela fica ali, vai, faz, do it, kill it. Sim. Aí depois, quando acontecer as paradas do jogo, vai mudando e ela vai voltando a ser a Abby que ela era antes da morte do seu pai. Cara, pode ser muito interessante. Eu acho que se eles trabalharem bem de forma profunda, a Abby, ela vai ser uma personagem... E outro ponto, Caitlin Dever. Assim, maravilhosa. Sim. Ama a Bella Ramsey, sempre vou defender Bella Ramsey. Mas eu acho que a Caitlin Dever tem mais chance de carregar uma temporada do que a Bella Ramsey. Eu acho que, vou ser bem sincera, eu acho que as pessoas vão sair amando a Abby na terceira. Pior que eu também acho. Tem grande chance. E tem grande chance da Caitlin Dever ganhar o Emmy que a Bella não vai ganhar. Será? Vamos ver, né? Até porque eu acho que vai concorrer com House of the Dragon na época. Putz. Aí é foda. Aí os dois times, tá ligado? Sim. Volta pra quem? Agora, um dos aspectos que eu quero falar de terceira temporada é que eu quero que eles construam mais essa relação de lobos e serafitas. Que eles vão entrar, né, na história da Abby no jogo. E aí, sem spoiler, gente... Logicamente tem mais contexto, né? Então... Dos dois grupos, e que é interessante. Tô curiosa de como eles vão trabalhar aqui pra série, né? E personagens novos também, né? Que acabam sendo mais da perspectiva dela, de encontro, né? Durante a jornada, que
nem apareceu nessa. Sabe o ponto importante? É que na segunda temporada a gente viu o conflito Lobo e Serafitas, mas a gente viu pela visão de uma outsider, que é a Ellie. Que nem a gente, né? Tipo, o que tá acontecendo nessa cidade? Tipo, tem ali os Lobos e os Serafitas. O que a série estabeleceu foi: os dois grupos se odeiam, matam um ao outro, e é isso. Briga territorial. Tem até o contexto da própria Ellie falando, ué, tem mais de uma do Serafitas. Tem mais de uma profetisa. Pô, eles podem... Cara, uma coisa que não tem no jogo. Eles podem mostrar o passado da profetisa. Eles citam o passado da profetisa na conversa no terceiro episódio. Eles poderiam mostrar, como mostraram no passado do Isaac. Mostrar a profetisa fundando os Serafitas, dar esse contexto todo pra gente entender melhor. Aí quando for revisitar a segunda temporada, ter um ciclo completo, sabe? Sim, não, eu acho que seria muito importante até, porque assim, tem personagens que vão aparecer, né? E talvez trazer essa parte extremista, né? Porque a gente já viu, até na cena da Ellie ali do barco, né? Que ela quase é morta. Tipo, a criança, assim... Por que aquela criança é daquele jeito? Não é só pela ruindade da guerra ali entre eles. Um pouco, que é sobrevivência, né? E Ellie fala, olha, eu não sou lobo, eu não sou um deles. Mesmo assim, o molequinho tá nem aí. Então, tipo... Por que o moleque ficou assim? O que levou a mãe a criá-lo desse jeito? Sim, o que tem nessa religião que faz isso? O que tem nessa ilha? Pode ficar sabendo na terceira temporada. E, né, até chegar o momento... Até chegar a continuação do final da segunda. Quando a Abby acha a Ellie, você fica com sentimentos conflitados, sabe? Né, porque aí você tem toda a perspectiva dela. Porque antes de ter continuação daquela cena, você sabe tudo sobre a Abby. Sim. Então você fica tipo assim... É interessante. É complicado. Eu quero muito ver a reação da galera quando chegar nesse momento chave. Mas eu quero saber de vocês. O que você mais quer ver na terceira temporada e como que foi o seu saldo geral, né, pra essa segunda. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da participação do Pedro. Obrigado por me receber aqui. Pode deixar. E venda seu peixe. Caso você queira conhecer meu trabalho, eu fiz um vídeo detalhado de cada episódio de The Last of Us, destrinchando tudo. Tem muitas coisas que vocês não percebem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, Nath, muito obrigado por me receber e por me chamar pra gravar esse vídeo, que foi bem divertido. Foi show. Quem sabe, terceira temporada, tamo aí de novo. Bora aí, bora. Bom, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, segue o Pedro lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!